Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um Poder Global. Sou Lucas Nunes de Castro, professor de História e escritor de Brasil ao Cão, em mais uma análise semanal. Vou pedir aí para vocês deixarem o seu like, né? Vou botar aqui, por favor. Aqui, ó. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, deixe seu comentário, né? E vamos fazer aqui uma análise bem interessante de hoje, que se trata sobre a live, né? Que foi muito boa, que eu recomendo que vocês assistam, sobre o encontro do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que foi discutido nos bastidores, as especulações, enfim, tudo que a gente pode destrinchar e desembaralhar sobre esse encontro está na live, eu recomendo que vocês assistam, né? Então, mais uma vez, pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever, deixar seu comentário, né? É muito importante para a gente, nós estamos caminhando aqui muito bem, a live ontem foi muito boa e eu recomendo que vocês assistam de novo. Então, só mais uma vez, deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever, deixar seu comentário no canal e vamos lá. Vamos falar hoje sobre a análise semanal, que fala um pouco sobre esse tema. Só que acho que faltou um pouco a gente esclarecer algumas coisas e eu vou falar aqui agora para vocês, beleza? Então vamos lá. Como ocorre esse encontro entre presidentes? Eu acho que isso não ficou muito claro, né? Principalmente na Casa Branca, como ocorrem esses encontros. Como esses presidentes se encontram, como líderes de Estado se encontram na Casa Branca especificamente. Eu acho que eu não detalhei bem esse protocolo. Bom, eu cheguei a falar na live, né? Claro que é muito comum eles se encontrarem na porta da frente ou na Porta Sul, como foi o caso da Porta Sul. Muita gente até falou assim, mas o Lula foi para a Porta Sul, olha que vergonha. Não, às vezes é na Porta Sul, às vezes é na porta da frente, dependendo do que foi acordado antes, né? No caso, antes de começar esse encontro, todo esse protocolo é delineado pelos embaixadores, por aqueles assessores que estão cuidando desse encontro, a turma tanto da Casa Branca quanto do Brasil, então, e do Itamaraty, no caso, né? Então, e no caso a Embaixada dos Estados Unidos, enfim, todo esse encontro é desenhado. Então, às vezes se combina na porta da frente, às vezes a porta sul, etc., e não tem muito uma coisa que esteja relacionada a isso, beleza? Se encontram, né, primeiramente, e o que não foi comum, como eu disse, e aí a gente a gente destrincha isso na live, eu recomendo que vocês assistam mais uma vez. O que não é comum é não haver o encontro com a imprensa antes da reunião a portas fechadas, porque tem um encontro no Salão Oval, né, que ali é um salão mesmo oval, é um salão em formato de ovo, né, onde sentam os dois líderes, eles apertam as mãos, né, e começam a falar coisas para a imprensa. Não foi o que aconteceu. Primeiro, eles foram a reuniões a portas fechadas, e não antes no Salão Oval. Então, o costume é, primeiro ir no Salão Oval, falar com a imprensa, o que vai ser falado, o que não vai ser falado, dar algum spoiler, não dar um spoiler e tal. E aí, sim, vai a portas fechadas. No caso do Brasil, foi primeiro a portas fechadas, depois ia para o Salão Oval, mas nem isso foi, que também não é muito comum. O presidente Lula foi direto para a embaixada, o presidente Lula foi direto para a embaixada e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi para um outro encontro, né? Disseram, né, pelo menos a imprensa internacional diz que foi pedido do próprio Lula não haver um encontro antes no Salão Oval, talvez com medo do Trump, por ser imprevisível, aconteceu o que aconteceu com o Zelensky, enfim, que é uma coisa que eu já falei que é muito atípico, ou com o presidente da África do Sul, que também é muito atípico, acontecer aquilo do Trump humilhar, enfim, em público, a pessoa não... É uma coisa atípica no encontro entre dois líderes de Estado, ainda mais com os interesses que estavam sendo discutidos. Se você tem interesse em saber disso, veja a live que está se esclarecendo tudo. Mas o protocolo é esse. Primeiro o Salão Oval, depois a porta fechada, e não foi o que aconteceu. Claro, foi a pedido do próprio presidente Lula, segundo a imprensa internacional, que não houvesse um encontro no Salão Oval, nem antes nem depois. Ele vai para a embaixada e o Trump vai para outro compromisso. E como funciona o protocolo dentro de quatro paredes? Como é que funciona o que é negociado dentro de quatro paredes? Como se comporta? Bom, claro que não é só o presidente que vai junto, vem o tradutor, vem assessores, ou seja, vem a delegação do presidente Lula, né, que passa para a delegação do presidente Trump o que será feito na ata da reunião. E isso fica sigiloso. Chegando na reunião, fica o presidente Trump aqui, vamos botar aqui num sofá, mais ou menos, olhando para o presidente Lula e as delegações à esquerda dos presidentes. Beleza? Lá começa
a conversa entre ambos sobre determinado tema, determinado assunto que está na pauta da reunião, que antes é passada do embaixador brasileiro, Itamaraty, para o embaixador americano ou para a delegação americana. Quem está nessa conversa? Dependendo do assunto, pode ter muitas pessoas. No caso ali, havia o Steve Witkoff, né? O Scott Bessent, que é o secretário de Economia, Steve Witkoff, outros, né, departamentos de Estado americano, mas não estava o secretário de Estado, Marco Rubio, que está na Itália nesse momento, se encontrando com a primeira-ministra Giorgia Meloni, que está em pé de guerra com o Trump aí, e a gente vai acompanhar esse caso. Então, e aí, no caso do Brasil, haviam vários assessores da pasta econômica e da pasta, né, de segurança, da pasta do Ministério da Casa Civil, enfim. E, claro, um embaixador, né, maior, né, ou vamos botar assim, a maior referência, né, que é o Celso Amorim, no caso, com o Lula. Então, a reunião, a gente não sabe direito, a gente pode especular coisas, e a gente falou isso na live, o que foi discutido. Mas, repito, o protocolo é o presidente na ponta, o outro presidente na ponta, e à sua esquerda está todas as delegações. É debatido várias coisas, fica o intérprete de ambos os lados, né? E, vamos falar agora sobre tal assunto. Então, determinado assunto será falado. Primeiro, quem puxa é o dono, no caso, o presidente Trump. Vamos falar sobre isso. Essa é a pauta da reunião. E aí começam a ter debates, né, entre ambos. Aí o presidente Trump fala uma coisa, o intérprete americano fala para a delegação brasileira, e aí puxa o presidente Lula, fala outra coisa e passa para a delegação americana, o intérprete e tudo mais, e fica nessa conversa. A reunião demorou 3 horas. E quando é que os outros das delegações falam algumas coisas? Sim, falam, mas existem momentos para se falar, entendeu? Só falam com autorização do presidente, ou seja, o fulano vai falar tal coisa, ou seja, fulano vai falar tal coisa, ciclano do Brasil fala tal coisa, só com autorização dos presidentes, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado americano, beleza? Do lado brasileiro, beleza? E, claro, depois que se encerra, né, é costume apertarem a mão, né, e tirarem uma foto, ou seja, para passar para a imprensa. Enfim, geralmente essa foto acontece antes também, mas às vezes depois da reunião, dependendo de como é. E, claro, é uma reunião a portas fechadas onde a coisa pode escalar, pode ficar quente, pode não ficar, enfim. Muitas coisas são debatidas aí, questões de segurança, questões de economia, questões de futuros acordos, etc. E nós temos uma análise sobre como a gente acha que foi essa reunião na nossa live, então eu recomendo que vocês assistam. Mas o protocolo que faltou falar é mais ou menos isso, beleza, pessoal? Então, explicando aqui as formalidades do protocolo, basicamente isso aconteceu, por isso que eu digo que não foi muito comum, né, o que aconteceu no fato, porque o presidente Lula vai embora, né, não vai para o Salão Oval, eles não fazem isso, e cada um vai para um canto, o Lula vai para a embaixada, né, e o Trump vai para outro compromisso, fala que foi muito bom e tal, não sei o quê, mas nada de concreto, né, pelo menos como a gente analisa no caso, foi feito, e assim, fugiu bastante ao protocolo, se vocês pararem para pensar, beleza? Então é isso aí, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, tá? Vou pedir aí para vocês deixarem o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal, se inscrever, deixar seu comentário e até a próxima. Valeu, bom fim de semana, domingo tem entretenimento de geopolítica e, claro, quinta-feira que vem a nossa live, beleza? Falou, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Entretenimento não é só entretenimento. É poder, é narrativa, é controle. Poder global.